Gênesis capítulo 26, versículos de 1 a 6 e depois versículos do 12 ao 25. Diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse momento. Obrigado pela vida, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela comunhão. E pedimos que o Senhor fale mais um pouco ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Como alcançar os propósitos de Deus para nossas vidas? Esse texto fala de Isaque. O nome Isaque significa riso, por razões óbvias, porque a mãe dele riu quando recebeu a promessa de Deus de que ela seria mãe com 90 e tantos anos. E o anjo disse: Porque você riu, agora o nome do seu filho vai ser Isaque. Toda vez que Sara chamava Isaque, ela tinha que lembrar que de Deus não se ri, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Isaque era filho de Abraão, o filho da promessa de Abraão, pai de Jacó, avô de José, aquele do Egito. Isaque era um homem que tinha motivos para fracassar. Ele vinha de uma família complicadíssima. Para vocês terem uma ideia, a mãe de Isaque deu a ideia ao seu pai de ter um filho com a empregada, porque a promessa estava demorando. Ele disse: já que eu que sou estéril, tem um filho com a empregada. E Abraão então teve um filho com Agar, Ismael. E depois a mãe tem um estresse, e Abraão botou Agar e Ismael para fora. E Agar e Ismael só não morreram no deserto por intervenção de Deus. Nós conhecemos a história, está um pouquinho para trás. O irmão Ismael, mais velho um pouco, judiava dele quando era criança. Foi até um motivo porque a sua mãe queria que eles fossem mandados embora.
O pai de Isaac um dia levou ele no monte e já ia matar ele. Nós conhecemos a história agora, mas o rapazinho subindo no monte, carregando um feixe de lenha, uma caixa de fósforo. Ele falou: pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o fogo, mas é o cordeiro, hein? E o pai, Deus proverá. E quando chega lá em cima, deita o menino no altar e já ia levantando o cutelo e o anjo apareceu. Isso deixa marca. E agora Isaac, adulto, bem casado com Rebeca, está diante dessa situação. Deus tinha um propósito na vida de Isaac. E esse propósito é que ele fosse o herdeiro da bênção de Abraão. Que ele fosse um patriarca do povo, que logo logo se tornaria o povo de Israel, de onde viria o Cristo. E Isaac fazia parte desse propósito. E nós sabemos que o inimigo nunca descansa em nos tirar do rumo do propósito de Deus. E Isaac não está sozinho, na Bíblia, na relação de homens que tiveram lutas para atingir seu propósito. Seu filho mesmo, Jacó, foi enganado pelo sogro, chamava Labão, mas na verdade era um lambão. Combinou trabalhar 7 anos para casar, teve que trabalhar 14 anos. Toda hora o sogro mudava o salário dele. Foi enganado várias vezes. 20 anos para voltar para casa, fazer as pazes com o irmão, e as coisas começaram a acontecer. José, seu neto, vendido pelos irmãos para o Egito, tudo porque era um sonhador. E quando ele relatou seus sonhos aos irmãos, ao invés dos irmãos o apoiarem, a Bíblia diz que tanto mais o odiavam. Moisés, quando ele tomou para si a responsabilidade de livrar o povo, ele foi rejeitado. E ele fugiu, foi trabalhar 40 anos no deserto para o sogro, irmão. Tem coisa pior que trabalhar para o sogro? Mas Deus tinha um propósito na vida dele, e a sarça ardeu, e todos nós conhecemos a história, né? Dizem que Moisés passou 40 anos tentando ser alguém, estudando nas melhores faculdades do Egito, depois passou mais 40 descobrindo que não era ninguém, e depois mais 40 descobrindo o que Deus pode fazer na vida de um ninguém. Eu creio que todas as pessoas, para alcançarem os propósitos de Deus nas suas vidas, têm que lutar, têm que enfrentar tribulações, circunstâncias, pessoas, adversidades. A primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui é que para a gente alcançar os propósitos de Deus na vida da gente, a gente tem que ficar onde Deus nos colocou. Deus falou para Isaac assim: fica em Gerar, não vai para o Egito. E diz o verso 6, Isaac ficou em Gerar. E Deus o abençoou ali, prosperou, ficou riquíssimo. O pai dele foi para o Egito, equivocadamente. Houve uma fome e ele saiu sem eira nem beira para o Egito com a família, e lá quase ele perde a esposa. Ele teve que mentir e falar que Sara era irmã dele, porque o faraó botou o zoião e mandou pegar Sara, porque ela era bonita. E se Deus não intervém, ele tinha perdido a esposa de faraó. Então Deus fala expressamente a Isaac: não vá para o Egito. Nós vemos a experiência do povo de Deus no deserto. Eles eram conduzidos de dia por uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. E a estratégia era simples: a coluna andou, vocês andam; a coluna parou, vocês param. Não tem mistério. Se nós queremos alcançar os propósitos de Deus na vida da gente, temos que ficar onde Deus mandou a gente ficar. Deus mandou parar, a gente para; Deus mandou andar, a gente anda. Quando Deus tem um propósito na vida da gente, não temos que ir onde está dando mais dinheiro, não temos que ir onde nós temos mais aceitação. Tem uma história de um pastor que pastoreava uma igreja pequena, ganhava ali um saláriozinho, lutava com dificuldade com a sua família, seus filhos, e ele recebeu a comissão de uma igreja grande que ofereceu para ele 20 salários mínimos. E ele disse: olha, eu não posso aceitar, eu tenho que orar primeiro, eu não vou dar resposta sem antes orar. E ele, terminado ali a reunião, foi para casa e contou para a esposa: olha, recebi uma comissão de uma igreja grande, eles me ofereceram 20 salários mínimos para eu pastorear lá. E a esposa falou: e o que você disse? Eu falei: amor, eu não aceitei, eu falei que a gente tinha que orar primeiro. Vai arrumando as malas ali que eu vou orar aqui rapidinho e a gente... Porque é incrível, né? Quando a proposta nos beneficia, nós somos rápidos em dizer sim. E a gente enche a boca e diz: meu tempo aqui acabou, Deus está me levando para lá, para ganhar mais. Raramente a gente sai de um lugar porque Deus mandou para ganhar menos. Essa é a verdade, irmãos. Nós somos muito cara de pau. Então, meu querido, se você quer alcançar o propósito de Deus para a tua vida, fique no lugar onde Deus quer que você esteja. Se Deus te mandar sair, vá. Se Deus te mandar ficar, fique.
Não atropele a vontade de Deus, porque fora da vontade de Deus não há nenhuma condição de nós prosperarmos. Em segundo lugar, nós precisamos desentulhar nossos poços. Nos versículos 14 a 18, diz assim: possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Irmãos, quem entulha o poço de alguém não leva qualquer vantagem, é só inveja. É como você dizer assim: a água não é sua e nem minha, não é de ninguém. Eu vi meu pai furar 2 poços. Eu fico imaginando aquele poço de onde a gente tirava a nossa água, que a nossa mãe lavava a roupa, se alguém chegasse lá, simplesmente pegasse uma pá e enchesse de terra e fosse embora. A troco de quê? Não, eu estou com inveja desse poço aí, é bom. Essa é uma das estratégias do inimigo. Usar pessoas para entulhar nossos poços, matar nossos sonhos, embaçar a nossa vocação. E nós não podemos nos entregar a isso. Nós temos que desentulhar esses poços. Os matadores de sonhos estão em todo lugar. Pessoas que dizem para nós: você não pode, você não sabe, você não consegue, você é feio, você é baixo, você é tradicional, você é pentecostal. Olha, é um adjetivo atrás do outro. Você não pode, você nunca vai ser pastor. O que você faz? Entra em depressão, chuta o balde, esquece o propósito que Deus tem na tua vida, ou você desentulha esses poços e não deixa isso fazer morada no teu coração e diz: Deus que me chamou, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir os propósitos de Deus na vida da gente. Entulhadoras de poços, pessoas que nem querem tomar o que é nosso, não. Eles ficam incomodados de ver que nós estamos atingindo alguma coisa e simplesmente querem atrapalhar. E geralmente, nós somos seres humanos, somos fracos, a gente acaba se entregando a isso. A gente começa a agasalhar no nosso coração certo tipo de sentimento que não deveria ter. A gente fica magoado, rancoroso, às vezes a gente deixa a autoestima baixar, e a gente acaba sendo o que esses profetas de Baal querem que nós sejamos. Entulhou o poço, não tem jeito, agora é sentar na beira do meio-fio e chorar. Não, mas nós temos outra opção. Vamos desentulhar esses poços, limpar o nosso coração, amar as pessoas, fazer o que tem que ser feito, seguir em frente, porque Deus está muito acima de todas essas coisas. E por último, em terceiro lugar, não brigue por causa de poços. Do verso 19 ao verso 22 diz assim: cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Quando os habitantes daquele lugar começaram a brigar com Isaque por causa de poço, sabe o que ele fazia? Deixava o poço para lá e abria outro. Abriu o poço, botou o nome de Ezeque. Poxa, legal, temos um poço. Não, isso aí é nosso, beleza, fica. Abre outro, põe o nome de Sítio. Não, esse também é nosso, fica com esse. Abriu o terceiro, Reobote. Aí por esse não briga, então beleza. E disse: agora Deus quer nos abençoar aqui. Irmãos, aquilo que é nosso, ninguém toma.